um novo nome, conversado com a liderança, conversado também com o capelão. E a partir de agora a gente quer discutir essa nova temática de legado. Qual é o nosso legado diante da sociedade em que nós vivemos? Qual é o nosso legado diante do nosso Senhor? E o que nós estamos fazendo para servi-lo, para amá-lo? Por isso eu quero refletir com vocês nessa manhã no texto que está lá em Filipenses 2, versículo 5. Ele nos direciona e nos mostra qual é o alvo que nós devemos seguir. Filipenses 2,5 vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E eu acho esse versículo muito legal, porque quando nós falamos de legado, nós podemos pensar em diversas coisas. Nós podemos pensar em qual herança nós deixaremos para os nossos filhos, quanto de dinheiro nós teremos ganhado ao final da nossa vida, qual terá sido o nosso emprego, como que terá sido a nossa vida acadêmica, a nossa vida nos estudos, como que nós teremos o nosso relacionamento com os nossos amigos, com aquele ou aquela que nós vamos casar. Mas o que Jesus quer trazer para a gente é que nós devemos pensar de uma outra perspectiva. Nós precisamos mudar o nosso alvo e nós precisamos pensar e refletir em quem nós somos em Jesus. Em quem nós somos em Jesus e o que nós fizemos para honrar o nome dele, como que nós estamos cumprindo o mandamento que Jesus nos deu. Por isso, esse primeiro ponto, ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Filipenses 2,5, ele nos causa uma reflexão para nós pensarmos na nossa vida quais as características de Jesus que nós temos colocado em prática. Quando nós falamos sobre Jesus, quais são as principais características, as primeiras características que você imagina na sua cabeça? O serviço, a humildade, a compaixão, o amor ao próximo, o cuidado. Essa e outras características nós devemos pensar e deve vir em primeiro lugar na nossa mente quando nós falamos sobre Jesus. E por isso a nossa reflexão, ela deve ser: será que nós temos seguido essas características? Será que nós temos seguido esse exemplo que Jesus está nos mostrando? Tudo que nós fizemos, tudo que nós somos, tudo que nós possuímos pertence a Jesus. Por isso, ter o mesmo sentimento que houve nele há tempos atrás está diretamente relacionado a como é a nossa vida hoje em dia, como vai ser a nossa vida daqui para frente. Então a gente tem que ter esse pensamento em primeiro lugar nos nossos corações. E em segundo lugar, eu quero ler um texto que está no livro de Mateus, versículos 36 a 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aqui nesse contexto bíblico, Jesus ele estava falando ao povo por meio de parábolas. E nesse tempo, os fariseus eles estavam incomodados com a postura, eles estavam incomodados com a influência de Jesus. E no entendimento deles, Jesus estava querendo
reconstruir a lei já construída há tempos atrás. Mas o que Jesus ele está querendo falar nesse texto, e é um resumo para as nossas vidas desse grande mandamento. Ele diz: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Será que as nossas prioridades, elas têm sido realmente o nosso Deus? Será que nós temos buscado de todo o coração? Será que nós temos nos entregado realmente a Ele? Às vezes, em um mundo com tantas distrações, em um mundo em que nós nos preocupamos com a escola, nós nos preocupamos com a nossa família, nós nos preocupamos com o que nós vamos fazer à tarde, com o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, e a gente esquece de colocar Deus em primeiro lugar. O que nós temos feito para amar ao nosso Senhor acima de tudo, acima de todas as coisas? Será que nós temos realmente cumprido esse mandamento que está escrito no livro de Mateus? Será que essa ordenança de Jesus de amar o Senhor acima de todas as coisas e amar ao Senhor em primeiro lugar de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, será que isso tem sido uma prioridade na nossa vida? Como eu disse aqui, nós precisamos investir em primeiro lugar na nossa vida espiritual. Porque a palavra fala que se nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E investir na nossa vida espiritual, na comunhão com Deus, o amando acima de todas as coisas, nós entenderemos que da mesma forma que nós investimos na nossa vida escolar, no nosso relacionamento com os nossos amigos, no relacionamento com a nossa família, tudo isso vai ser interligado. E tudo isso vai ser principalmente comandado por Jesus. A partir do momento que nós colocamos o nosso Senhor em primeiro lugar e que nós dizemos: Senhor, eu dependo de Ti, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, nós temos esse entendimento que se nós amarmos ao nosso Senhor, todas as outras coisas estarão interligadas a isso. E o texto ele vai continuar dizendo, Jesus ainda disse aos fariseus que o questionaram: o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus, ele quer trazer mais um ensinamento para a nossa vida. E João 14, 21 também vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Precisamos amar uns aos outros, seguindo a ordenança de Jesus. Às vezes a gente não toma cuidado com as nossas atitudes, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, com as pessoas em que a gente se envolve. E a gente pode não possuir esse entendimento de que tudo que nós fazemos vai refletir em quem nós somos. Vai refletir na pessoa que nós somos, vai refletir no discípulo que nós somos diante do Senhor. E se nós queremos cumprir o mandamento de Jesus, se nós dizemos a todo mundo que nós somos da igreja, que nós somos cristãos, que nós somos discípulos de Cristo e que nós seguimos as suas ordenanças, como que a gente vai viver uma vida sem cumprir esses mandamentos? Como que nós vamos viver uma vida sem amar ao nosso próximo? Como que eu vou viver uma vida distante do Samuel, mas ao mesmo tempo falando que eu sou cristão, falando que eu vou à igreja, falando que eu tenho Jesus em primeiro lugar na nossa vida? Isso é agir com hipocrisia. Isso é agir não segundo a vontade de Deus.
mas segundo os padrões do mundo. A vida de um discípulo de Cristo, ela deve ser em comunhão. Todos são iguais para Deus. E Ele quer pessoas que juntas, que unidas em um mesmo propósito, possam deixar um legado. Possam deixar um legado nessa terra, um legado aos nossos filhos, um legado àqueles que vão vir ainda depois de nós. Ele quer que a gente mostre para as pessoas que o nosso legado é confiar em Jesus acima de todas as coisas, que o nosso legado é amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Um sentimento de humildade, um sentimento de serviço, um sentimento de cumprir a palavra de Deus. A forma como nós tratamos o próximo reflete em quem nós somos e em quem nós seremos. E isso está extremamente ligado ao nosso legado que nós deixaremos aqui. E o que nós devemos fazer que talvez nós não estejamos fazendo ainda, para cumprir o mandamento de Jesus, para agir como Ele agiu, para falar como Ele falou, para tratar as pessoas da forma como Jesus tratou. É incrível na Bíblia quando a gente presta atenção na forma como Jesus tratava as pessoas. E quando Filipenses 2,5 diz para nós termos o mesmo sentimento que houve nele, ele quer dizer exatamente isso. É para nós agirmos, é para nós nos parecermos mais com ele. E Colossenses 3, 23 e 24 vai dizer: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Pois é a Cristo Senhor que estáis servindo. Quando nós dizemos que nós servimos ao nosso Deus, isso é algo muito sério. É algo que nós devemos levar para o nosso interior, levar para o nosso coração. E por isso, antes da gente encerrar, eu queria que você imaginasse com você mesmo aí. Você pode, se desejar, fechar os seus olhos. Você pode pensar na sua vida, pensar no que você tem feito até aqui. E eu queria que agora, um momento seu a sós com Deus, nós pudéssemos entregar o nosso ano ao nosso Deus. Esse é o primeiro clubinho do ano e que a gente quer trazer. A nossa proposta é uma vida em unidade, é uma vida em comunhão e é uma vida em que juntos nós possamos deixar um legado em Jesus. E o nosso legado, ele está ligado à forma como nós agimos em sala de aula, à forma como nós tratamos as pessoas, está ligado à forma como nós dizemos que somos cristãos, mas nós não agimos segundo os padrões do Senhor. Então, eu queria fazer essa oração para a gente encerrar, para que você possa entregar o seu ano ao Senhor e que você possa adotar uma nova vida, uma vida ligada ao amor, à comunhão com Cristo, e que você possa fazer um compromisso, você e Deus.